E aí, pessoal? Como é que vocês estão? Hoje o vídeo vai ser um pouco diferente do que vocês estão acostumados a ver aqui no canal. Eu acho que eu nunca fiz um vídeo desse. Mas eu queria explicar um pouquinho como foi o processo para eu trazer Catarina aqui pro Canadá, aqui para Vancouver, de Salvador, na cabine, né, meu bebê? Porque ela não é um cão pequeno, ela é um cão grandão. Então é muito diferente, assim, das suas peculiaridades, né? Então vamos nessa. Então, gente, pra começar, é o seguinte, são duas coisas diferentes. São duas coisas diferentes. Primeiro, o processo para você viajar para outro país com o seu bichinho é um processo. E o processo para ela ir dentro da cabine é outro processo. São dois processos diferentes. Para essa primeira parte, para a documentação dela, eu contratei a Pet Friendly Turismo. Isso aqui não é uma propaganda nem nada do gênero, não tô ganhando um centavo para isso. Estou contando apenas como foi o meu processo. Eu contratei a Pet Friendly Turismo, minha mãe achou umas propagandas deles no Instagram e tal, aí eu fui olhar, falei, interessante, gostei, marquei uma reunião com eles e vi. Aí eu contratei com eles o pacote onde meio que eles cuidavam de tudo, sabe, pra eu não ter muito que me preocupar. E aí incluía as coisas obrigatórias para vinda para o Canadá especificamente. Acredito que todos os países pedem microchipagem, mas para o Canadá eu sei que isso é um fato, então eu tive que fazer a microchipagem de Catarina. Ela teve que tomar a vacina de raiva, também é obrigatória. E acredito que o Canadá só pedia essas duas coisas, mas tem alguns países que pedem hemograma, que pedem algumas peculiaridades, assim, algumas coisas diferentes, só que é isso. Essa empresa, a Pet Friendly, ela já sabe o que cada país pede, sabe? Então isso já ajudou, isso já meio que tirou um peso das minhas costas. E eles cuidaram de tudo isso. Eles não são de Salvador, eles são de São Paulo, mas eu acho que eles têm parceria com todos os estados. Aí eles mandaram uma veterinária lá em casa, eles fizeram a microchipagem de Catarina, deu a vacina antirrábica, né, que é a de raiva. Não é obrigatório dar a V10, né, e a de gripe, e tem outra também que dá sempre, esqueci agora, mas enfim, mas eu achei melhor dar, porque, né, não sei como dei todas, está com todas as vacinas em dia, mas obrigatório mesmo serão a microchipagem e antirrábica. Aí, faltando 5 dias para viagem, ou 10 dias para viagem, eles foram lá em casa fazer o atestado de saúde de Catarina, que é um requisito do Ministério da Agricultura do Brasil, para eles poderem dar o laudo, que eu tenho que apresentar esse laudo no momento que eu entro no país, né, no Canadá, no caso. Aí a veterinária foi lá em casa, fez o atestado de saúde dela, deu o Bravecto, que é obrigatório dar o Bravecto nesse período, acho que 10 ou 5 dias antes de embarcar, e deu o vermífugo, que no caso era de 2 doses, mas eu precisava, tipo, dar uma. Aí a segunda dose eu já dei aqui no Canadá, quando eu já tava aqui, né, que é o período. Enfim, basicamente essa foi a primeira parte, né, o processo normal de tirar qualquer bichinho do Brasil para outro país. Agora é a parte mais complicada, não é mesmo? Que essa história se complica bastante, que foi como eu consegui trazer ela na cabine. Então, não é fácil, começar por aí, não é fácil. A maioria das companhias aéreas só aceitam cães de até 5, 7 ou no máximo estourando 10 quilos, o que não é o caso de Catarina. Catarina pesa 20 quilos. Catarina é um cão de médio porte, quase grande, mas ainda fica no médio. E é muito complicado fazer com que as companhias aéreas aceitem. E aí, nas minhas pesquisas, eu descobri que existe o cão de apoio emocional e que esse tipo de cão poderia embarcar na cabine. O que é um cão de apoio emocional? É um cão que tá lá para dar um suporte pro dono. O dono, ele tem, não um problema, mas uma condição. E, no caso, eu tenho algumas condições. Eu sou diagnosticada com ansiedade, crise de pânico e uma leve depressão, mas graças a Deus esse último já estou quase livre, não é uma coisa que eu gosto de falar muito sobre. Mas, enfim, então, olhando todos esses pré-requisitos, eu teria direito ao cão de apoio emocional, porque a Catarina funcionaria como um suporte para mim, lá em cima, no avião, para eu não ter nenhuma crise lá em cima, enfim. Tentamos por esse caminho, a gente fechou com a empresa Só Imagem Viagem, que eles já são acostumados a fazer esse tipo de
de trâmite de viagens com animais de estimação. E eu falei com ela, expliquei toda a condição, falei que não existia nenhuma possibilidade de Catarina ir embaixo do avião, né, naquele compartimento de carga, que nunca foi uma possibilidade pra mim, é uma coisa que eu sei assim, se isso tivesse acontecido, eu acho que eu ainda estaria no Brasil, porque, primeiro, eu sou completamente contra fazer o animal passar por esse tipo de situação, e segundo, a minha ansiedade, a minha preocupação, as minhas paranoias não iriam permitir que eu ficasse tranquila, sabendo que ela está em outro lugar daquele avião, sem eu estar do lado dela, se acontecesse alguma coisa, enfim, vários surtos sem condições. E eu deixei isso sempre claro para ela de todas as formas. E eu sabia que o trecho mais difícil seria o trecho Salvador-São Paulo. Por quê? Porque o Brasil não tem regulamentação para isso. O Brasil, a única regulamentação que ele tem é para cão de serviço para cego. Então, essa é a única classificação que o Brasil tem. Eu sabia que não existe a possibilidade do cão de apoio emocional e nem o cão de serviço psiquiátrico, mas, enfim, tentamos da forma mais fácil entrar em contato. A gente comprou as passagens com a Latam e com a Air Canada da Latam de Salvador, São Paulo, e a Air Canada de São Paulo, Toronto, Vancouver, e negado, como já esperado. Nisso, a gente entrou em contato com o escritório de advocacia, já bastante acostumado a fazer esse tipo de ação, que inclusive atendeu algumas pessoas que ficaram até famosas assim, por causa de cachorro que sumiu, que desapareceu. Enfim, que foi até o caso daquela cachorrinha Pandora, que ficou sumida há quase 60 dias no aeroporto de Guarulhos e ninguém conseguia achar. O dono acabou perdendo o emprego que ele tinha conseguido na Europa. Enfim, não gosto nem de pensar nessas coisas. Aí, foi indicação da própria empresa, tanto da Pet Friendly quanto da Sonho Magil Viagem. E aí, nisso, a gente entrou na justiça, no sorteio que a justiça faz, né, de quem vai ficar com a ação. Infelizmente, a vara que caiu não era uma vara muito boa e a juíza negou. A gente teve que recorrer da decisão dela. Só que nesse meio tempo começou a ficar muito em cima da viagem. E como eu já disse aqui, né, eu tenho uns probleminhas de ansiedade, eu tenho uns probleminhas de crise de pânico e isso começou a atacar, a aflorar muito e eu comecei a ficar muito desesperada, eu comecei a passar muito mal, eu comecei a ficar muito mal. Eu me sentia muito mal, não conseguia dormir, nada. Foi um período, assim, completamente complicado pra mim. E acredito que para a minha psicóloga e a minha psiquiatra também, porque foi um período muito complicado. E nisso eu falei assim, quer saber, Gilmar? Eu preciso saber o que é que eu tenho que fazer, o que é que eu posso fazer. Aí eu fui, sentei com as duas empresas, inclusive as duas super solícitas, me ajudaram em todos os passos. E foi uma coisa que me deu bastante calma, sabe? Por isso que eu estou aqui falando delas, senão eu não estaria falando delas. E eles me contaram que existe o cão de serviço psiquiátrico regulamentado nos Estados Unidos, que eu não sabia que existia. E aí eu fui pesquisar tudo e descobri que eu podia transformar a Catarina nisso, porque existem alguns requisitos, que é treinar o cão em comandos específicos, que a pessoa realmente precisar, né? Essa é uma coisa assim, uma condição mesmo médica, digamos assim. E basicamente é mais esses dois assim mesmo. Aí, beleza, eu fui, eles me deram meio que o passo a passo. Eu já tinha falado com o meu psiquiatra já tinha dado o laudo. Só que como eu ia ter que fazer todo o processo, eu tive que fazer o processo todo pelos Estados Unidos, então eu tive que fazer tudo nos Estados Unidos também. Eu entrei em contato com um psiquiatra americano, foi como se fosse um atendimento, sabe? Eu contei mais ou menos as minhas condições, os remédios que eu tomava, como a Catarina me ajudava e tal, e ele falou que eu tinha essa necessidade e recomendou o cão de serviço psiquiátrico. Com isso, eu peguei o laudo e criei o registro dela nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos têm vários registros. Eu registrei ela como cão de serviço psiquiátrico, com carteirinha, com tudo, assim. E chegou lá em casa, eu mandei pra casa de uma pessoa nos Estados Unidos, e essa pessoa mandou lá pra casa. E eu treinei ela em alguns comandos específicos, que envolve, por exemplo, se eu desmaiar, ela ficar parada do meu lado, não sair. Se eu ficar tonta, ela faz um movimento onde ela vai pra debaixo da minha perna e me estabiliza, digamos assim.
Quando eu começo a ficar com muita ansiedade, que a crise de pânico começa a vir. Eu não sei explicar como isso funciona, eu sei que assim é dela. De como ensina. Que aí eu começo a bater a perna, eu começo a ficar com falta de ar. Ela vem e senta do meu lado e não sai do meu lado até passar. E o último comando específico, assim, pra função do cão de serviço psiquiátrico, pra mim, foi o pegar o remédio, né? O diferenciar o remédio. Então, quando eu falo o comando, por exemplo, Rivotril, ela vai lá e pega o remédio e traz pra mim. E aí, basicamente, foi isso. Eu peguei esse laudo desse psiquiatra americano, peguei a certificação dela americana e peguei o laudo do adestrador e protocolei na companhia aérea, e a Latam aceitou de imediato, que foi um choque, acho que pra todo mundo, porque a Latam que é a que mais encrenca, mas aceitou de imediato, aí deu alguns dias, a Air Canada aceitou também, obrigada, senhor. E foi basicamente assim que eu consegui. O cão de apoio emocional, ele precisa apenas ter o atestado do psiquiatra dizendo que seria bom o cão acompanhar e tal, pelos motivos da ansiedade, da crise de pânico que pode acontecer. Um laudo do adestrador dizendo que ele é um cão obediente, um cão adestrado comportado. E o atestado de saúde, dizendo que ele é um cão que não está transmitindo doença nem nada do gênero. O cão de serviço psiquiátrico já é um pouco mais diferente, ele precisa de todos esses atestados, ele precisa ter ser registrado, né, ser certificado como cão de serviço mesmo, precisa ter toda a coleirinha lá falando cão de serviço, dog service, bandeirinha lá do país dele e tal, algumas coisinhas assim. E ele precisa ter alguns treinamentos de comandos específicos do porquê que ele é um cão de serviço, qual é o serviço que ele faz, qual é a justificativa. Enfim, e aí, quando eu consegui finalmente transformar ela em cão de serviço, isso facilitou muito, eu consegui botar ela na cabine comigo. Então, não é qualquer pessoa que pode fazer isso, infelizmente. Sei que talvez você esteja vendo isso e pensando, eu vou fazer isso, mas felizmente você é uma pessoa super saudável, que não tem absolutamente problema nenhum. Então isso vai ser muito complicado, porque não é assim, sabe? Não é um capricho. A pessoa realmente tem que ter um motivo para ela ter um cão de serviço. Enfim, eu aproveito esse treinamento até hoje, que eu fiz voltado para ela conseguir embarcar na cabine, mas isso tem ajudado minha vida de uma forma, assim, fenomenal. Eu consigo, sinceramente, fazer tudo aqui no Canadá, porque é um país que respeita muito o cão de serviço psiquiátrico, o cão de serviço no geral, assim, qualquer modalidade, digamos assim. E também as pessoas, sabe, elas não te olham torto na rua, não tem o preconceito, sabe, aquela coisa assim de, essa menina aí, jovem, precisa pra quê, sabe? Não tem, as pessoas, elas super respeitam, super chegam, que ajuda e não sei o que, e eu acho isso muito bacana. Mas enfim, basicamente tudo que eu fiz foi isso aí, foi assim que eu consegui levar minha bebê na cabine comigo, mesmo não sendo um cão pequeno. Mas assim, existem várias decisões, essa foi a minha história, cada história é uma história, então às vezes você entra na justiça e você consegue levar como cão de apoio emocional e acabou. Eu já soube de casos, inclusive, de juíza decidindo a favor de levar o cachorro na cabine, porque o cachorro tinha ansiedade. Conseguiram comprovar isso e a juíza determinou isso. Então foi assim, uma decisão bastante incomum, que a gente não vê, mas também é possível. Tudo é possível, cada história é uma história. A justiça é muito imprevisível, porque o Brasil não tem regulamentação para isso. O Canadá, os Estados Unidos, a Europa tem regulamentação para isso e você tem que seguir, você tem que ver as normas e seguir. O Brasil, ele não regulamenta, e como ele não regulamenta, vira essa terra meio bagunça, cada um faz o que quer, cada um decide o que quer e pronto. Mas o cão de serviço hoje em dia psiquiátrico no Brasil não existe. Eu tive que fazer toda a regulamentação pelos Estados Unidos e comprovar a real necessidade do porquê que eu precisava e que ela é capacitada para ser um cão de serviço. Basicamente foi assim. E hoje, vem cá, minha filha. Estamos aqui super felizes no Canadá. Minha mãe. Venha dar oi. Venha dar oi pros amigos. Venha. Estamos
Estamos aqui super felizes no Canadá. Minha princesona. E pronto. Graças a Deus deu tudo certo. Eu espero que dê certo com todo mundo. Porque eu não curto a ideia, né, do cão ir lá embaixo no avião. Eu não acho certo. Essa é uma coisa que me preocupa muito, principalmente com ela, que é minha filha. É, assim, a parte da minha vida. Ela estava comigo em todos os momentos difíceis que eu passei. Só não, assim, unanimamente por pouquíssimos. Mas, sabe, eu não sei descrever, mas eu acho que quem tem um cão que não sai do seu lado por nada, até quando você tá num dia muito, muito ruim, sabe a alegria e a felicidade que é. É você poder contar com alguém, é você saber que você tem alguém ali por você, e isso é muito bom. E é isso. Estamos no Canadá, graças a Deus, deu tudo certo. E basicamente foi esse todo o processo. A entrada no Canadá também foi super tranquila. Eles só pediram o laudo do Ministério da Agricultura e foi isso. Foi literalmente isso. Foi como se eu estivesse declarando uma TV. Foi basicamente isso. Eu mostrei o laudo, ele olhou pra Catarina e falou, beleza, passa. E acabou, só isso, graças a Deus. É isso, qualquer dúvida, pergunta aí, gente. Estou aqui para isso. Quanto mais gente ajudar, melhor. Eu tô fazendo esse vídeo porque quando eu pesquisei sobre, eu não achei ninguém, principalmente cão de grande porte. Então, foi muito difícil pra mim. Então, quem sabe eu ajudo alguém assim, né? Então, foi esse o processo. Até o próximo vídeo.